Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje a gente vai falar sobre OH, eletromídia e o cenário de dados. Temos dois convidados hoje aqui. Primeiro, Amaury. Pô, Bruno, obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns pelo projeto, cara. Obrigado, cara. É um podcast para falar de dados, quase como uma mesa de bar. Mas a gente coloca cerveja para isso, para ficar interessante. Pois é, cara, pois é. É realmente para dar uma quebrada. Parabéns. Obrigado pelo convite e que tenhamos aqui um momento divertido. Teremos, tenho toda certeza. Primeiro vamos falar sobre você, depois a gente vai para o nosso segundo convidado. Amaury, explica para todo mundo que está te assistindo quem é o Amaury, como você chegou até a eletromídia, para a gente poder introduzir o tema. Legal, cara. Bom, sou formado em publicidade, tenho meu background em agências como a Thomson, a DPZT, a FNASCA, mais de 10 anos aí trafegando realmente nesse mundo de agências e aprendendo muito, o que me deu realmente uma base para fazer uma migração para a eletromídia em 2019, faço 4 anos agora, né? Já fiz, na verdade, 4 anos de eletromídia. Uma empresa que realmente quando eu cheguei era um cenário completamente diferente, não só de companhia, mas do mercado do OH como um todo. Então, cara, acho que essa é a minha breve jornada. Você viu algumas eletromídias nesses 4 anos aí, né? Cara, inúmeras. Porque não foi só a eletromídia que mudou, o cenário mudou também. Inúmeras. Eu lembro no meu primeiro papo com o Guerreiro, nosso CEO, que ele falou, cara, o que a gente vai passar nos próximos 3, 4, 5 anos de eletromídia e de OH, a gente não passou nos últimos 10. E realmente ele tinha o dom da premonição, cara, porque o que realmente eu vivi nesses 4 anos de indústria, né, do OH, apesar da pandemia, que a gente vai falar um pouco aqui, que impactou um pouco, não muito, né, a indústria como um todo, mas realmente, assim, foram 4 anos aceleradíssimos e a projeção é que, de fato, cara, os próximos anos também tenham uma velocidade ainda maior. Pô, que legal. Amaury, obrigado por aceitar o nosso convite, falar um pouquinho sobre o cenário. E agora vamos para Heitor Estrela. Opa, e aí, Bruno? E aí, Heitor? Tudo bem? Tudo bem, meu? Bom. Obrigado por aceitar o nosso convite também, por participar do Datalogando. Fala um pouquinho também para o pessoal que está te assistindo. Quem é você? E explicar um pouco o teu cenário dentro da eletromídia. Tá bom. Acho que primeiramente agradecer o convite. Tô feliz aqui de estar dividindo com vocês, falar do assunto que eu gosto bastante, o Amaury sabe. Também tenho a honra aqui de dividir uma conversa com ele, né, cara? E é difícil, basicamente um influencer. Só tem estrela aqui. Aí, não, muitas estrelas, cara. Sem estrela aqui. Porra, e aqui tomando uma aqui, a gente vai se soltando e eu acho que é um assunto legal, tá? Eu gosto, espero que o pessoal também goste. Agora, contando um pouco de como eu cheguei na eletromídia, caminho talvez um pouco diferente do Amaury. Eu vim através de uma aquisição, mas acho que só para vocês entenderem, eu fui o fundador de uma startup de tecnologia chamada No Alvo, focada no mercado de hora-fome. Acho que a gente vai falar muito mais sobre o assunto aqui durante o nosso papo, mas a gente tem essa dor dentro do mercado que é dados e métricas claras para os anunciantes. A gente endereçava isso lá na No Alvo, o que chamou aí a atenção dos olhos da eletromídia, do Guerreiro. Lembro até hoje como foi a ligação que ele me fez para comprar a empresa. E estamos aí desde outubro de 2021, quando aconteceu a aquisição da startup, trabalhando na eletromídia, com feras como a Amaury, o Guerreiro, outras pessoas lá que nos ajudam muito, aprendendo demais. E eu espero compartilhar um pouco do que eu sei aqui no nosso papo. Não, com certeza vamos compartilhar e falar muita coisa, que a gente já fez aquele teaser no começo aqui, que a gente sabe que vai ter bastante assunto interessante aqui pra gente falar. Mas antes da gente entrar no cenário de dados, OH, a gente está falando de uma indústria que basicamente a gente está falando de uma display externos. Começou-se assim, né, outdoor e tudo mais. Vocês que estão na indústria, vocês que acostumaram, viram a evolução da indústria, como que foi a evolução que você falou que já teve uma evolução de 10 anos, mas esses últimos 4 anos foi coisa surpreendente não só para o OH, mas para todo mundo, né? Pelas tecnologias que a gente está vivendo, mas especificamente para vocês. Onde vocês estavam, onde vocês estão e para onde vocês vão? Cara, como indústria, tá? Não, perfeito, assim. E aí eu preciso trazer, obviamente, um pouco do exemplo da eletromídia aqui, porque acho que representa, de fato, a consolidação do OH no Brasil, né? O mercado de OH no Brasil ele tem um share de aproximadamente 11% do investimento, né, do todo.
ele é considerável porque ele é o terceiro, né? Ele fica atrás de TV aberta e do digital, mas quando você olha para Estados Unidos e para a Europa como um todo, ele está bem aquém, né? Ele está quase na metade, né? Tem países na Europa que você chega a ter 20, 25% de share de investimento publicitário. Então o mercado brasileiro ele tem muito a expandir ainda e ele vem nessa crescente, porque realmente o meio ele não só se modernizou, mas ele se organizou, né? Primeiro que você tinha uma série de players, e aí eu posso trazer aqui com... acho que até um pouco por essa desordem, né? Falta de regulamentação, enfim, veio a Lei Cidade Limpa há quase 10 anos atrás, né? Com o retorno, na verdade, da Lei Cidade Limpa, mas em 2007, mais ou menos. A Lei Cidade Limpa tenta organizar o principal polo publicitário e de habitantes, né? Que é São Paulo, para entender realmente como que a mídia exterior funcionaria por aqui. Né? E de 2013 para cá, de fato, o mercado ele vem se organizando. Seja com uma legislação que ela é realmente mais dura, né? E ela organiza o todo, mas também com poucos players, como de fato acontece no mercado lá de fora. Isso não vem de agora, não vem de 2013, né? Com o passar dos anos, e aí trago a Eletromídia de novo como exemplo. A Eletromídia foi adquirindo algumas companhias, até que veio o grupo HIG, né? O fundo HIG, na verdade, comprou a Eletromídia. E a partir daí acho que teve uma grande virada, que foi de fato em 2020, 2 meses antes da pandemia, a aquisição da Elemedia, a integração das duas operações da Eletromídia e da Elemedia, né? A Elemedia conhecida... Eram as duas maiores, né, no mercado. Eram duas das maiores, né? Você tinha ali a Clear Channel, a Deco, que são duas globais, né? Mas a Eletromídia e a Elemedia, sem dúvida, duas das forças nacionais junto com a Ótima à época. Né? A partir dali, temos a Elemedia e a Eletromídia agora juntas, que com faturamento e inventário assumiu a primeira posição no setor, porém em março de 2020, pandemia como todos sabem, e aí a indústria do OH derrete, né? Porque vive de pessoas fora de casa para serem impactadas por isso, e aí a gente tem a população toda brasileira praticamente em lockdown, né? Pelo menos nos grandes centros. A partir daí, a gente também pôde se reorganizar dentro de casa para entender qual que seria o modelo de negócio, marca, atuação de fato, para onde que a Eletromídia queria ir, e aí já encerrando a marca Elemedia, né, e assumindo a marca da Eletromídia como a única, né? E aí quando a gente sai de casa, né, começa a sair aos poucos, a gente também vai retomando o setor também com o mercado, né? Tem um ponto também importante aí, a Eletromídia em 2021, né, ela se torna a primeira empresa de mídia brasileira a ser listada na Bolsa de Valores, né, na B3. O IPO o IPO da Eletromídia, exatamente. Que trouxe para a Eletromídia... uma carga relativamente grande, né, de investimento aqui, né, com base na tese que foi apresentada, seja em licitações, concessões, enfim, aquisição de outras empresas do segmento e num crescimento orgânico. A partir disso, a Noalvo, como o Heitor se apresentou aqui, foi adquirida como um dos braços importantes até da Eletromídia na modernização dela. E aí acho que um outro ponto muito importante também foi a aquisição da Ótima, no ano passado, já 2022 ainda, né? Ano passado concretizou, de fato, a operação. Concretizou a partir do CAD, exatamente. A Ótima, que tinha o maior contrato de imobiliário urbano da América Latina, né? Um inventário de rua de São Paulo, né? Na maior cidade da América Latina. E se consolidando aí a Eletromídia como o principal player do mercado, somado a outros players também, como a Deco, como a Clear Channel, como a Calas, a NeoH, enfim, outras empresas, obviamente, de um share, cada um de acordo com seu inventário e a disponibilidade de produto. Mas acho que a grande questão aqui é que você tem poucos players dominando quase 98%, 99% do mercado e que traz, de fato, uma percepção de organização. Sim. Isso para o mercado é muito perceptível mesmo, né? Você tem poucos players, você tem uma noção maior de inventário, de produto, de formato, e a partir daí eu acho que o meio ele começa a caminhar para uma evolução. Você tocou um assunto que você falou que hoje a Eletromídia tem 11% do market share, mais ou menos isso. Isso, o OH. O OH. O OH a gente está considerando o OH e o DOH ou tudo? É o todo? Tudo. Isso a gente pode... Hoje o que a gente fala de OH basicamente é o digital. Sempre e-mails. Já é basicamente o digital out of home também, certo? Exato. Já tá tudo meio que... Hoje não tem como falar separado. Desassociar essa relação. Não, só já de novo trazendo a Eletromídia como exemplo, são mais de 70 mil pontos espalhados pelo país.
Mas nesses 70 mil você tem pontos estáticos e pontos digitais. Mas é que vocês já consideram todo... Isso, a gente considera o inventário como todo. Legal. 55% do nosso inventário, ele é estático e digital. 55% do mercado, tá? Tá. Ok, Entendi. então... Vocês me permitem me dar um passo Claro, antes? Eu acho que talvez, eu não sei se para toda a audiência vai ficar claro o que é Out of Home. Exatamente. Não sei se você ia chegar aí. É um ponto importante que a gente está falando. Out of Home. Exato. Heitor, qual palavra você? Eu tive que apresentar algumas vezes sobre o que é Out of Home para diversos públicos e audiências, mas o jeito mais fácil que eu encontrei de explicar é toda a mídia que nos impacta fora de casa, e muitas pessoas preferem entender através de alguns formatos. Acho que o mais antigo, da época do Amaury, é o outdoor. Ainda bem que eu tenho cabelo, não parece tão Exato, velho eu sou Amaury, jovem, né? eu acabei não pegando tanto. Era o outdoor, né? Então a gente tinha outdoors aí em São Paulo, veio a Cidade Limpa, acho que a Amaury explicou muito bem, e onde foi começando a organizar. Mas hoje a gente tem aqui principalmente um mobiliário urbano, que são alguns exemplos de formato, são abrigos de ônibus, né? E a gente tem relógios de rua que marcam hora, enfim. Todos esses ambientes, eles geram valor para a população, porque no final das contas, essas licitações que a Eletromídia e outros players ganham, no fim a gente está levando um serviço para a população que gera um impacto. E eu acho que isso é o que me deixa assim, muito feliz de trabalhar com a Out of Home, porque não é apenas uma exploração de espaço publicitário, mas sim essa geração de valor que a gente também permite para a população. Eu acho que a Amaury tem vários exemplos aí de cases aí que acho que ele pode contar durante o papo. Interessantíssimo, mas por favor, prossiga. Porto Alegre a gente conta. A gente gosta de case também, você vai contar uns cases aí também que é interessante. E aí, mídia de elevador, que a gente falou aqui de Elemídia. Talvez seja a primeira, né, Heitor? Quando você sai de casa realmente, você já tem um impacto no elevador, verdade. Né? E ali é a primeira mídia que você já tem impacto com o e é curioso que é uma maneira do prédio se modernizar e mesmo assim falar com um condômino. Exato. É muito legal. Mas, de novo, acaba sendo uma geração de serviço. Sem dúvida. É uma geração de serviço, é isso. É uma geração de serviço para o condômino. É um serviço, uma melhoria de fato para a população quando você fala de mobiliário de rua, quando você fala de um relógio que oferece ali o tempo, né? Exatamente, qualidade do ar, enfim. Seja no metrô também, no transporte como um todo, né? Sim, sem dúvida. Você leva a notícia, a Eletromídia e não só o meio como um todo acaba trazendo a notícia em tempo real nas telas que são digitais, né? Então, cara, eu acho que realmente é algo que é entregue para a população, seja na base privada ou seja na base pública, né? Isso aí, aeroportos, tem muitos exemplos, mas né? aí eu acho que entrando na parte do digital Out of Home para Out of Home tradicional, né, é que a gente divide entre o estático, né, que são os cartazes, que eu acho que muito tem essa imagem, mas como tem se modernizado, a Eletromídia aí... Mas eu levantei esse ponto porque eu tive a dúvida. Na hora que você falou do market share, eu falei, mas peraí, será que é o todo ou só? Então acho que pra mim foi só essa dúvida mesmo que eu queria tirar. Eu acho que muita gente também deve ter essa dúvida. Então acho que é um ponto interessante. Mas de novo, assim, o market share do Out of Home, ele está concentrado em 11%. É isso, e eu acho que tem um cenário muito grande para crescer também agora, né, cara? A gente vai chegar com as inovações aí, senão a gente antecipa o papo. Mas obrigado pela sua explicação, acho que agora vai ficar claro para todo mundo que está acompanhando a gente. Legal, então a gente está falando de um cenário hoje onde as pessoas já estão saindo de casa, o Covid deu aquela amenizada e vocês estão trazendo cada vez mais inovações. Uma delas é a parceria com a Tembici, certo? Vocês podem contar um pouquinho para a gente por que dessa parceria, o que vocês vislumbram? Eu acho que eu captei na mensagem de vocês sobre o serviço, mas eu quero que vocês falem. Bruno, primeiro, cara, a gente tem hoje alguns dados que mostram até um movimento maior do que a gente tinha na pré-pandemia, né? E é o jovem que está puxando realmente essa fila, né? Eu acho que realmente a pandemia, se por um dado momento ela trouxe um cenário duro, né, delicado para a gente, não só em termos de doença, mas de ficar dentro de casa, de você deixar de aproveitar a sua vida, aproveitar as coisas que você gostava, mas a partir da hora que ela te solta, né, ela te liberta, e aí, por favor, né, que se olhe para algo que, cara, acabou a pandemia, vamos lá, vamos seguir em frente, vida normal, as pessoas querem curtir mais, as pessoas querem ficar mais fora de casa. Então hoje realmente a gente tem alguns dados que mostram que as pessoas estão muito mais na rua do que antes, né? E isso acho que tem um pouco de resposta aqui na questão de Tembici. Tembici é um parceiro histórico da Eletromídia, um parceiro estratégico de negócios. Antes da pandemia a gente já tinha uma parceria com a Tembici no Rio de Janeiro e também em Recife. E a Tembici, estação de bike sharing, né? Sim.
que, enfim, tem negócio no país inteiro, tem em São Paulo aqui também, mas aí tem uma questão de lei aqui que a gente não pode entrar muito, mas tem várias outras cidades que, de fato, o serviço ele nem existe. Como Brasília, por exemplo, ele não existia, e a gente começou a operação com o Tembici em Brasília, oferecendo esse serviço para a população e também entregando publicidade, conteúdo em tempo real. Agora, recentemente, a gente ampliou nosso contrato, né, em Belo Horizonte, em Florianópolis, em Curitiba e Porto Alegre. São outras praças importantíssimas, né, para o nosso negócio, enfim, são grandes capitais e que ampliam ainda mais essa base de contato, de impacto. Né? A gente fala lá dentro de casa que a gente impacta, de fato, as pessoas na jornada inteira, né? Desde a hora que sai de casa, no elevador residencial, quando chega na rua e eventualmente vai pegar a bicicleta no Tembici, já tem algum tipo de contato ali no painel que está ali instalado, eventualmente você tem um contato também no transporte, ou mesmo no circuito de rua. Quando chega no escritório, tem um novo impacto também no elevador comercial. Vai almoçar, tem um impacto de novo no comercial, vai no shopping, tem um impacto, volta, vai na academia, tem impacto, no happy hour tem impacto, na faculdade, enfim. Vai viajar. Vai viajar, vai para o aeroporto. Então, a gente realmente consegue cobrir toda a jornada de boa parte da população das cidades que a gente tem cobertura. E a Tembici ajuda também a ter essa abrangência Legal. De forma estratégica. Legal. Eu acho que você tocou um ponto super interessante que a gente está falando de jornada. Então, no momento que a gente sai de casa, vocês estão impactando ele. Do momento que ele sai de casa até o momento que ele vai para a casa dele. Em diversos meios, em diversos canais, em diversos cenários, em diversas oportunidades, podemos falar isso. Quando a gente está falando dessa jornada, que a gente sabe que hoje a jornada do consumidor ela não é mais linear. Hoje é uma jornada, cada um tem a sua e cada vez mais estamos falando de comunicação pessoalizada. Que eu consiga trazer uma informação mais relevante para o meu target, por mais que a gente esteja lidando com um imobiliário urbano, que ele impacta muito mais pessoas. Como que é a visão de vocês sobre a perspectiva de dados agora, para a gente entender uma jornada do consumidor mais efetiva de acordo com uma possível venda que você faça para o teu anunciante? Muito bom. Acho que aí primeiro tem um desafio do nosso meio, né? A gente tem que olhar primeiro para a ótica diferente do digital, que a gente está falando de one-to-one, né? Então você está se comunicando com uma pessoa do outro lado. O Out of Home, ele sempre será, e é também um dos pontos fortes que a gente tem no meio, no final das contas, é a comunicação one-to-many, né? Falar com massas. Esse é um dos grandes ali características que o nosso meio traz de benefício e que normalmente é o que os anunciantes buscam. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a gente tem ali, a gente pode explorar, eu acho que durante a conversa, uma sofisticação através de novas possibilidades de integração com o digital que permitem a gente conseguir entregar comunicações utilizando informações e comportamentos que essas pessoas trazem do social. É aí onde a gente começa a trazer mais perto de uma personalização. Legal. Ainda respeitando muito as leis de privacidade de dados. A gente sabe que tem um desafio, mas outro ponto positivo do Out of Home, acho que para os anunciantes, é que a gente já nasce com essa característica de o que a gente está interessado no final é de uma forma agregada, né? A gente não faz análises individuais de pessoas e muito mais a gente quer entender qual o contexto que essas pessoas estão na jornada, seja através do Tembici, seja no elevador, quem são aquelas pessoas, o que elas estão buscando. E através disso a gente personaliza, seja a entrega de publicidade, a gente tem hoje tecnologias de troca de publicidade de acordo com região, de acordo com diversos fatores que possam vir a se conectar, ou seja, até entrega de conteúdo regionalizado, né? De fato, a gente tem trabalhado dentro da Eletromídia de como, no final, a gente também acaba sendo, através das nossas telas de elevador, um meio de comunicação e não só de passagem de mensagens publicitárias, mas tem um serviço de notícias, né? Sim. Eu não sei se muita aí da audiência já teve contato, imagino que sim com as telas, mas tem ali dólar, tem notícias do dia de diversos publishers ali, como a Globo, por exemplo, sim, que trazem informações ali no dia a dia. Você está ali no transporte público, no metrô, você vê aquela TV dentro do vagão, passando já a notícia, os gols da rodada, tem uma série de conteúdos e a gente consegue hoje regionalizar isso e ter uma entrega mais interessante, eu acho, para a população, no final das contas. Eu acho curioso o ponto que vocês estão falando, porque assim, como eu sou publicitário também, a gente sempre vai olhar para a visão do anúncio.
Só que a hora que vocês trazem a visão do serviço, eu vou passar a ter outra visão em relação a vocês. Porque o que me prende atenção, quando eu estou olhando uma comunicação eletromídia, por exemplo, é a notícia que, invariavelmente, eu estou vendo o meu anunciante. Sim. O anunciante que tem um perfil para estar naquele... Isso eu achei super interessante, que assim, por mais que seja óbvio, muitas vezes a gente publicitário quer ver anúncio, né? Então a gente fica olhando para isso. E a hora que vocês trazem um serviço, que é a visão que o jornal traz, que todo mundo traz, que traz uma fonte de informação para você. Só que eu não considerava. É curioso isso, né, cara? Porque tá na nossa frente, você fala, putz, você vai, nem olha, você fala, puta, é verdade, eu vi o dólar hoje aqui. Cara, você... vira fonte de referência de informação. Cara, a gente teve um case de Copa do Mundo, né? Nosso projeto de Copa do Mundo, na verdade, ele entregava placar em tempo real. Então... Cara, isso é maravilhoso. Cara, quando saiu o gol da Croácia, por exemplo, tudo bem que não tinha lá tanta gente assim, mas se tivesse... Não é uma recordação muito boa. Né? Foi um exemplo infeliz, tá? Vamos lá, gol do Messi, e eventualmente você tá na rua... No final ali, ó. Também não é outro exemplo legal, mas vamos lá. Cara, a gente trazia o placar em tempo real, então o gol saía legal, segundos depois, a vinheta que já entrava no nosso inventário como um todo, trazia realmente o gol do Messi ali, com 1 minuto, com toda a informação que, cara, puta, mas espera aí, o Messi acabou de fazer o gol, já tá ali. Exato. Então, acho que isso é um exemplo, obviamente, né? Esse é um case que a gente replica, né, para esportes e esse tipo de variação, mas que, cara, imagina realmente você trazer para campanhas, como solução de negócio, né? Eventualmente que você tem o que tem de fresh content ali, né? De notícia ali fresca e que você pode pegar carona nisso e realmente ativar com a sua marca. Então, realmente acho que o Digital Out of Home, ele permite que você traga essa mesma sofisticação de mensagem que você tem no digital. Maravilhoso. E esse amiguinho nosso aqui, cara? Como que ele ajuda... Quando a gente está falando uma percepção, talvez uma visão que vocês podem trazer, como que ele pode identificar que o Bruno está passando em frente a um OH da eletromídia, alguma coisa assim? Isso seria interessante a gente abordar um pouco aqui também. Hoje, acho que não é surpresa para ninguém, ainda mais quem está ouvindo o podcast Datalogando já deve saber. Exatamente. Basicamente que se você não paga pelo produto, você é o produto. Né? Exatamente. Então, assim, no final, a gente tem aí muitos aplicativos, redes sociais que estão coletando diversas informações nossas ali no plano de fundo, comportamentos que a gente tem dentro do digital ou dentro das próprias redes sociais, assim como também a localização dos seus usuários. Aí, eu acho que foi onde começou a se abrir um portal para o Out of Home, eu acho, que é onde conectou de fato mobile e Out of Home. Inclusive, eu vou falar que tem alguns caminhos a gente consegue trabalhar os dois em conjunto. Mas essa extração da geolocalização dos usuários permite hoje para a gente entender, de fato, o que eu comentei aqui na pergunta anterior, qual trazer o comportamento que ele tem no digital através da localização dele em proximidade aos nossos ativos. E aí, o que eu sempre gosto, até reiterando, é a parte de ser privacy by design, né, praticamente, porque a gente não quer entender uma pessoa que passou ali, mas qual que é o comportamento das 100 mil pessoas que passaram em frente esse abrigo naquele dia. O que elas se interessam, o que elas consomem dentro do digital. A gente está muito mais interessado em entender dessa maneira agregada, que vai gerar um insight no fim para os nossos clientes dentro ali da ponta. Então, o mobile é a chave de toda essa conexão e dessa revolução que o Out of Home tem encontrado através de dados. E ele também permite a gente fazer algumas brincadeiras que até então a gente também não conseguia. Uma delas é a gente conseguir continuar uma comunicação, né? Porque o Out of Home é muito aquele meio que começa uma boa conversa, né? É o meio dos outros meios, o pessoal brinca, né? Porque TV faz Out of Home, você vê as grandes big techs de mídia, Google fazendo Out of Home, YouTube fazendo Out of Home, Netflix, enfim, todas as mídias, vocês podem reparar, anunciam dentro do Out of Home. Por quê? A gente tem esse poder de gerar esse awareness e gerar um tráfego que eles precisam para dentro das plataformas, né? E através do mobile a gente consegue continuar uma comunicação. Então, explicando aqui com um pouco mais de detalhe, a gente consegue usar as geolocalizações, né, dos ativos da eletromídia e continuar a comunicação com essas pessoas através do mobile. Aí tem N formatos que a gente pode fazer, desde um push notification. Então, você entrou numa zona de um abrigo, a gente consegue te fazer um push notification da mesma publicidade que está ali no abrigo. Uma publicidade complementar ao que foi falado no abrigo.
fazer um retarget com você chegou em casa, passou numa série de ali, ou até trazer um alcance que talvez você não tenha conseguido impactar através dos nossos ativos. Enfim, tem uma série de formas que você consegue usar essa ferramenta que é o mobile. E eu acho que isso é muito legal. Alguns anos a gente tem explorado, tem tido bons resultados. Então, no final, acaba realmente gerando o mais próximo que a gente consegue chegar de olhar de performance, né? Tem um ponto, e aí talvez eu cause um pouquinho de polêmica a partir disso que eu vou falar agora. Mas assim, acho que a vocação do OH, o propósito do OH realmente é entregar awareness, né? Sim. É o que o Heitor falou, né? Você começa a conversa por ali. Obviamente que você usa, os grandes anunciantes usam bastante a TV como um pulsionador, né, de mensagem ali rápida, né? Mas o OH também tem essa vocação e esse propósito. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala de conversão de lead, né, isso só é atribuído no mobile. Isso só é atribuído... Esse é um super ponto que a gente tem que falar. Isso é um ponto que a gente tem que falar também. Porque, muito justo, né, realmente. Então, o Persona viu ali, né, o filme na TV, ele começou de manhã já vendo o abrigo em frente à casa dele, com a campanha daquele anunciante em específico, ele ouviu no rádio, ele eventualmente viu de novo, tudo bem, no banner ali, lindo, maravilhoso, no portal que ele tem como costume de acessar. Depois ele saiu e ele viu de novo em outros lugares fora da casa dele, enfim, fora do trabalho. E aí, de fato, o last click ele foi feito no mobile. E aí a atribuição ela é exclusiva para o mobile. Mas o ponto do last click, eu acho que assim, ainda tem muita gente vendendo last click, que não é justo. Não é justo. É a mesma coisa que eu dou exemplo. Você vai no restaurante, você vai pagar uma gorjeta. Você vai dar uma gorjeta pro garçom. É justo. Pô, tem cozinheiro, tem a hostess. Tá bom, naquele dia especificamente eu tirei a hostess e minha gorjeta, ao invés de ser 50, foi 10. Eu já sei o valor que aquela hostess tem para mim. Então, acho que cada vez mais, minha percepção quando a gente fala modelo de atribuição, as marcas estão indo, não estão ainda lá, mas elas estão indo tentar criar um modelo de atribuição que gera muito mais relevância para vocês também, nesse cenário. E acho que isso vem no casamento, Bruno, com o crescimento do out of home. Exatamente. Então, a gente pode, eventualmente, eu estou falando com a indústria mesmo, contribuir numa rentabilização do modelo de atribuição de cada cliente, né? Do modelo de compra. Então, se realmente o CPL, o custo por lead, ele está em 20, e a gente já sabe já que tem um teto ali já, né, cara? O digital já estagnou, né? Já estagnou, exato. Cara, hoje, e aí a gente tem um produto dentro de casa que é o Blast, que fala com muita gente, por exemplo. O que é o Blast? O Blast, ele impacta o inventário digital da Eletromídia de várias formas, né? Seja por diária ou por semana, de acordo com a sua modalidade. Então, cara, eu quero falar só em rua. Então você tem um Blast rua que você pode pegar e comprar por um dia. Você vai falar em 10 capitais que a Eletromídia está presente hoje. Canhão mesmo. Canhão. 28 milhões de pessoas. Isso chama Blast, né? Em um dia. É um Blast, um produto Blast de natureza mesmo. digital. Sim. Então, é super legal isso, cara. É uma ferramenta de lançamento de campanha, de estratégia de fato de cliente. Né? E aí, ok, tem um papel ali de entregar awareness, mas ele não pode ser desconsiderado quando a gente estiver olhando para a base do funil. Não, com certeza. Você trouxe o ponto que a gente falou de um pouco de atribuição. Vou fazer o papel do cliente que chega para vocês para contratar. Porque no final do dia ele está querendo vender. Vocês sabem disso, que no final do dia ele quer diminuir o CPL dele, no final do dia ele quer vender mais, no final do dia ele quer ter uma métrica assertiva para poder relacionar isso. Agora acho que é para você isso aqui. E o teu desafio nesse cenário, vocês dois no caso, porque você gera informação para ele para você poder vender. Como que vocês lidam com o cliente hoje que está... Assim, obviamente que quem trabalha com marketing sabe que a gente está falando de uma plataforma prioritariamente awareness. Sim. Como que você coloca no modelo de atribuição? Como que você vende esse cenário? Posso contar um case? Por favor. Eu ia contar Antes até. de começar. Como é o mesmo, a gente está entrosado assim. É o case de uma rede de pizzaria? Tem um outro também. Então tem dois cases aí, vamos lá. Então já tem dois cases. Quer começar? Não, por favor. Tá bom. Você pediu a voz. Tá bom. Então eu acho que eu vou trazer um case que tinha esse desafio de mensuração. Então a gente tinha uma rede aí de pizzaria internacional. Fica fácil aí dos ouvintes. Pô, sobraram. Aqui a gente não tem problema. Aqui tem algumas. São poucas opções. Se case for bom, a gente pode falar o nome que eu tento pegar como patrocinador aqui. Pensa Tá bom. Cara, não é só a cerveja, né? Eu tô sentindo. Exatamente. Tá faltando uma pizza. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Cada vez com a cerveja. Pô. Então, eu vou trazer aqui que ela autorizou, a gente já falou em diversos materiais, que é a Domino's, né? É uma rede de pizzaria internacional. E ela tinha um desafio ali de... Eles queriam fazer out of home, mas eles tinham dificuldade de como exatamente eu mensuro a out of home, quais são os KPIs que eu tenho que observar de fato para não cair nesse mundo injusto
do last click, que muitos anunciantes que ainda existe, caindo. Já deveria ter acabado isso. Exatamente. Hoje eu vi, inclusive, que alguns modelos de atribuição já vão sair de dentro do Google automaticamente. Graças a Deus. Eles estão mexendo os seus pauzinhos, mas o last click, acredito que vai ser um dos últimos. Assim como certeza, os cookies de terceiros. Mas pode falar, isso é cultural, cara. Exato. Isso é cultural. Uma pessoa trabalha, você trabalha com mídia, tudo bem que você vende mídia hoje, mas você trabalha como mídia em agência por muito tempo. Sim. É uma cultura em agência. E por mais que você tenha essa crença, não adianta. Do outro lado também. Você precisa provar com alguém que vai assinar o cheque. Exatamente. Alguma coisa, né? Ainda é muito cultural, a gente ainda vai bater muito ainda nisso daqui. E Domino's, Heitor? E vamos falar de Domino's. E a gente separou em 2 grupos de KPIs para exemplificar ali o que é o resultado do Out of Home. Um que a gente chama de atribuição direta. Tá bom. Seria, em alguns casos, a gente realmente consegue fazer uma mensuração mais direta. O caso deles é um dos acho mais fáceis de mensurar. Imagina que no final o endereço da tela do nosso edifício residencial normalmente é onde a pessoa pede a pizza. Então a gente, exato. Então a gente consegue fazer um match de bases de dados. Então a gente tinha ali do lado, é importante colocar. Hoje nem todos os clientes estão preparados tecnicamente. O desafio, acho que da Talogando é evangelizar para o mercado essa questão de dados. A gente sabe que ainda, eu sempre para conversar com muitos anunciantes, a gente sabe que eles têm uma intenção, mas eles não têm hoje a preparação e a técnica para conseguir colocar esses modelos de pé. Mas o caso de Domino's é perfeito porque eles tinham a capacidade. Então eles dividiram com a gente ali quais eram as vendas médias que alguns edifícios estavam tendo da rede. A gente conseguiu monitorar qual foi o comportamento de lift ali, que é o aumento de fato de número de pedidos, de ticket médio, de KPIs de negócio que a gente conseguisse atribuir. Inclusive até de novos clientes que pediram pizza dentro daquela torre. Reativação de usuários que estavam ali, o churn, né, que seria basicamente ativar um churn. O churn para pizzaria é o cara que não fazia pedido até 6 meses e voltou a fazer um pedido desde que o momento que a publicidade entrou no ar. Eu não lembro todos os números de cabeça para passar aqui, mas a gente teve resultados assim, em São Paulo assim, gigantescos onde a gente rodou. E para ajudar também a ter uma metodologia sólida, a gente isolou um grupo de controle para conseguir entender se esse comportamento é algo sazonal ou se de fato era da Out of Home. Então a gente realmente usou a metodologia mais robusta possível para tentar exemplificar esses resultados. Nem sempre a gente consegue ter esse tipo de KPI, nem todas as campanhas são edifícios, nem todas as campanhas, esse consumo, a janela de conversão é tão rápida como é o mercado de bens de consumo, de alimentação. Então a gente foi para também um segundo conjunto de KPIs, que é curva de search no digital, por exemplo, que são métricas que são indiretas, que normalmente passam direto, mas que a gente afeta. Mas você concorda aqui, cara, em TV aberta, quando você tem o flight ali, o mapa, você tem uma correlação. Ele tem influência. Influência, direto. Então, vamos lá, se no passado, se media, então quantas pessoas ligaram depois da inserção da Globo na novela 3? Ok, então tá bom, então, cara, dá pra se medir. Tem aí, então, o lift basicamente ali da curva de busca dentro do Google, até o Google Analytics, para a gente conseguir observar algumas métricas de negócio. Acho que o Amaury falou aqui, custo por lead, custo por pedido. A gente monitorou diversas métricas ali no digital e conseguiu sentir as melhoras delas enquanto a gente estava com a campanha ali dentro do ar. Então, e normalmente esse é o pedaço que a gente não consegue hoje uma atribuição direta por muitos anunciantes. Então tem um caminho aí que a gente está traçando que é evidenciar isso para os clientes. Tem algo assim, cara, e aí acho que esse é o nosso desafio, é muito prazeroso viver o que essa aceleração toda que eu falei aqui do OH, né? Porque realmente vai ser um trabalho catequizar o mercado, não só de agências, mas de anunciantes, ao que a gente está vivendo, essa sofisticação de dados, de integrar com a tecnologia e toda a possibilidade que o OH pode oferecer, como o digital oferece até hoje, né? Então, realmente é um desafio e tanto para a gente mostrar para o mercado, trazer mais cases. Esse case de Domino's é um case interessantíssimo, porque você consegue trazer exatamente uma base concentrada de edifícios. Tinha até, eu lembro, alguns dados de pizzas de portuguesa, marguerita. Que eram os sabores que estavam na publicidade. Cara, então... Olha até que nível. Você consegue mexer até no criativo nesse cenário que você está falando. É isso, cara. E a gente não está falando só de localização, a gente está falando de personalização também nesse cenário. Exatamente. Porque você consegue personalizar, trabalhar o churn, ver se o cara voltou a comprar. Então é uma visão de KPIs e metrics que você consegue trabalhar que
a gente pode também atrelar, foi o exemplo que vocês deram da TV. Se coloca um ponto da TV aqui, vai dar um boom de busca, um boom de search, obviamente que vai. Influenciou bastante. Ele não pode ser que ele não compre naquela hora, mas teve uma relevância na compra dele, teve uma relevância na jornada dele, aquela comunicação. Então acho que é super relevante o ponto que você falou. O case que eu ia trazer, cara, é um case de Polishop, né? Que esse é muito bom porque assim, ele fala do OH como um todo. Polishop, por mais que tenha um recall histórico de marca, não é um anunciante do OH. E mal é um anunciante de TV, né? De digital como um todo. Eles tinham a estratégia deles toda ali montada, mas muita loja em shopping, enfim, já um modelo já bem estruturado de negócio que dá certo. Até que a gente fez uma provocação. Tá falando chama ela pra alguém conversar. Alguém tá ouvindo aí. Tá ouvindo, cara. Ninguém entendeu mais agora. ChatGPT tá ouvindo aí. Cara, e a gente fez uma provocação pra Polishop. Para ter acesso a toda a plataforma da Eletromídia. E aí não foi como o case de Domino's que você tinha uma base controlada, né, de edifícios, mas era um acesso a toda a plataforma da Eletromídia para verem o tamanho, o potencial do OH. Né? E aí, de novo, não falando só da Eletromídia, mas o potencial do OH no negócio dos clientes hoje. E aí, assim, de novo, né, eu tô falando aqui de um cliente que não tinha uma recorrência na indústria, não estava com campanha no ar, tá? Eles tiraram, apagaram tudo e fizeram só um teste com a gente. Cara, os resultados, de verdade, Bruno, assim, bem expressivos. Bem expressivos. Polishop, que era um cliente que, de novo, não investia na indústria, tem hoje um acordo com a gente que é recorrente porque eles falaram, cara, isso aqui dá certo. Isso aqui tem a sua importância, tem o seu papel. Então, de novo, cara, não é o last click, não é outra coisa, mas, cara, um criativo bem feito. Até eu comprei aquelas panelas, cara. Não tinha como resistir. A panela antiaderente Polishop. Olha lá, acabou, cara. Cara, vocês têm aqui Eletromídia no prédio de vocês? Tem aqui, exatamente. Com certeza passou e você deve ter visto também, viu, Bruno? Se você não comprou o que você falou agora, vamos falar que vai ter o código Heitor 10. Heitor 10, aí eu já cria esse código aí pra gente comprar a próxima Polishop aí também. Deixa eu levar, acho que o assunto tá super legal, cara. Acho que a gente tá entrando num tema hoje que primeiro que a gente está mostrando a relevância do OH, não só como sendo awareness, mas também sendo como esse potencializador de atribuição. Podemos chamar dessa forma, que eu acho que é uma maneira clara da gente chamar assim, que ele potencializa os KPIs que você vai trabalhar, uma métrica que você não atinge hoje diretamente, correto? Quando a gente está falando nesse cenário, a gente entra também, que eu acho que foi um tema que a gente deixou bastante claro aqui, que não é só o OH pelo OH, mas é a personalização, mas é o usuário que tem o celular dele que você consegue identificar ID, consegue levar informações para quem está anunciando super relevantes. Quantas pessoas passaram. Isso vocês também conseguem gerar, correto? Perfeito. Hoje a gente consegue, assim como outros meios que tinham ali um caminho mais evoluído em termos de métricas, né? Como a televisão, por exemplo, o digital, que tem métricas até demais. Eu sinto até que alguns anunciantes têm dificuldade de lidar com a quantidade de métricas que o digital tem. Hoje, o Out of Home não tem a perder de nenhuma delas. Hoje a gente consegue trazer informações como quantas pessoas únicas passaram, seja em um local específico ou num conjunto de locais, porque no fim ninguém anuncia em um único local. Eles estão interessados num conjunto dessa jornada e a gente consegue descobrir quantas pessoas únicas a gente falou, com qual frequência a gente tem exposto publicidade para esse conjunto de pessoas e no final saber quantos impactos, né, que seria o total dali de vezes que a gente falou com essas pessoas, contando elas mais de uma vez e que permite realmente a fazer comparações com os outros meios, né? E até também, puxando um pouco para a conversa aí de dados, hoje a gente tem muitos anunciantes que trabalham com metodologias ainda de atribuição, como o Marketing Mix Modeling, que eles precisam desses dados para conseguirem atribuir o nosso resultado. Hoje eu considero, na minha visão, a metodologia do Marketing Mix Modeling é a mais completa. Infelizmente, não é para todos, porque a gente sabe que a dificuldade de botar de pé, o custo de contratar uma empresa para fazer isso, ou até mesmo de tentar fazer dentro de casa. Mas eu considero que é uma das que vai ter uma visão mais clara do qual foi o papel que os meios offline geraram de fato ali na conversão nos resultados de negócio. E os clientes que a gente tem e que tem esse modelo, Procter, tem diversos, hoje a gente está muito preparado para entregar para eles o que eles precisam. Até anos atrás, muitos anunciantes grandes não investiam, às vezes, em out of home, deixavam de lado, ou chamavam, né, de mídia alternativa. Mídia alternativa, cara, é verdade. Não, porque acho que é isso, assim, cara, a segurança que o investidor tinha ali de onde está colocando o dinheiro, né? Exato. E acho que essa ausência de métricas, cara, ela era fundamental para isso. Se conseguir responder por
um capítulo bem pequeno ali do lançamento, eventualmente, de um produto, de uma estratégia de negócio, mas, de novo, acho que hoje realmente o uso de dados no OH traz um outro papel para o meio, né? Você realmente consegue medir fluxo, você consegue medir uma série de outros fatores ali que são as métricas, né, específicas de cada negócio, com base no que veio do OH. Né? Um impacto eventualmente de um circuito que converse mais com um target mais jovem, né? Ou eventualmente com um target com uma afinidade maior para fast food, né? Essa interpretação de comportamento ajuda pode ser uma tomada de decisão para o anunciante poder. Exato, porque vamos lá, Brunão, assim, cara, quando e aí agências que planejam e eventualmente os anunciantes, né, que aprovam os planos, eles fazem ali um filtro, né, de segmentação, né, de seleção de estratégia. Cara, vou atacar aqui, esse é o target, esses são eventualmente os programas, os canais, ok e tal. Cara, pro H então não dá para fazer isso, né? No H você tem ali um circuito cobertura e ponto. Não, hoje não. Hoje até de novo puxando para casa, né? Com a Eletromidia Ads, cara, você consegue trazer essa sofisticação para um planejamento de um lançamento de um produto de fast food, um sanduíche de fast food. Já que ele deu o teaser, explica pra gente o que é o Eletromidia Ads. Cara, eu assim, seria um prazer eu contar isso, mas por favor, Heitor, cara, vamos você lá, que Heitor. é o pai do Eletromidia Ads, já que você é o pai do Eletromidia Ads, vamos lá. Bom, acho que a gente é bem criativo de nome, né? Pra começar, acho que pra quem já é do mercado deve conhecer o Facebook Ads, Google Ads e por aí vai, né? Mas isso se chama personalização porque fica fácil a interpretação de você comprar. Exatamente. Então, acho que é um ponto. A gente pensou muito aí como já entrar dentro desse... A gente quer ser aí a terceira aba do navegador dos mídias. Acho que o Eletromidia Ads é a plataforma de planejamento, compra e mensuração da Eletromidia. De toda a nossa plataforma de inventário, estático, digital. E a gente está trazendo a mesma experiência para esse mercado de agências, anunciantes, de comprar dígito. Então, seja ali, muito que a gente tem falado aqui no nosso papo, de compra por target. Então, conseguir usar o target na hora de realmente fazer o seu planejamento e saber os KPIs e métricas que você consegue obter através dos nossos ativos para um determinado target. Seja para você já conseguir fazer todo o fluxo da sua campanha, upload de criativos, acompanhar os resultados, tudo dentro de uma única só plataforma. Isso já acontece, eu acho que para quem já é nativo do digital deve estar falando, pô, mas cadê a novidade desse negócio? Não, mas a novidade está no produto de vocês, porque isso não existia antes. A gente está falando de programática para OH, basicamente. Exatamente, é isso. A gente está transformando. A gente já também está presente hoje na programática, enfim. Hoje dá para comprar Eletromidia no Google. Hoje, através da DV360, que é a ferramenta a DSP, né, Demand Side Platform do Google, você consegue comprar os ativos da Eletromidia, então a gente está muito conectado. E uma outra opcionalidade é o Eletromidia Ads. Então, é uma forma de você ter ali... A gente respeita muito as particularidades do nosso meio. Porque diferente de uma DSP como a do Google e outras 360, a gente sabe que o OH, ele... Por mais que a gente esteja ali junto, muito próximos do digital, a gente tem as particularidades de localização. O McDonald's quer fazer perto da loja, tem algumas questões que são muito particulares do nosso meio e que elas sempre vão existir na prática. E com a Eletromidia Ads a gente consegue trazer o melhor que tem o mundo do digital, desse universo, a facilidade de você conseguir as informações e ao mesmo tempo respeitando o que o nosso meio tende a oferecer de melhor, que é esse contexto de geografia, de você conseguir falar das pessoas em momentos de contexto diferente que elas estão ali na jornada. Então, o Eletromidia Ads é essa nova maneira que o mercado vai ter aí de planejar out of home. E quando que vai ser lançado esse... Já foi lançado. Já foi lançado? Já foi lançado. A gente tem aí já agências utilizando a plataforma, legal, cara, testando. A gente está fazendo um rollout ali, quase com um soft launch. Então a gente está abrindo para algumas agências específicas esse rollout. A ideia é que até o final do ano todo o mercado de agências de publicidade já vão ter seu acesso, já vão estar planejando através da ferramenta. O nosso time aí, Mauri, enfim, todo aquele time gigante comercial já usa isso no dia a dia. Então hoje ele já tem ali esses KPIs, essas métricas, ele já consegue apresentar isso para os nossos clientes através da Eletromidia Ads, então através de dashboards. Então assim, realmente não é porque a gente faz, tá?
Mas é realmente impressionante, porque toda vez que a gente apresenta aquela dash para um cliente, ele fala, pô, não acredito que isso veio do OH. Mas é porque vocês fazem que é impressionante. Também dá uma puxadinha desse lado aí, cara. Cara, mas Bruno, eu vou te falar, cara, não por estar na Eletromídia hoje, obviamente, mas se eu tivesse do outro lado da mesa e realmente um fornecedor, né, um veículo, um parceiro de OH me apresentasse essa solução, cara, eu como mídia ia adorar. Música para os meus ouvidos. Com certeza. Porque me ajudaria... Você resolve um problema muito grande. Cara. Exato, cara. Você resolve um problema muito grande. Você tem segurança. Cara, eu tô comprando isso aqui. Tem esse volume de impactos aqui projetado. Esse alcance previsto. Ok, eu consigo calibrar eventualmente frequência. Eu consigo realmente trazer o meio para um outro patamar, cara. É isso. E não aquela desconfiança que a gente tinha de fato há 10 anos atrás e por aí vai. Nosso tempo está acabando, mas ainda tem algumas perguntas que eu quero fazer, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta a gente trouxe alguns pontos que a gente falou sobre LGPD e privacidade. Quando a gente está falando principalmente do ID, do Mobile ID nesse cenário, como que funciona a dinâmica de vocês para preservar, garantir uma segurança para o usuário, que vocês estejam interpretando o comportamento dele e garantindo uma privacidade nas informações? Excelente pergunta. Hoje é importante entender que a Eletromídia em si não é quem coleta os dados, né? Então a gente tem uma rede de parceiros, brokers de dados, empresas que coletam aplicativos, redes sociais, que por fim, eles da ponta, que têm a conexão direta com o usuário e através desse serviço que eles oferecem, conseguem ter essa via de mão dupla, que é a coletagem e a localização em troca do serviço que eles entregam através dos aplicativos. A Eletromídia, ela não precisa, de fato, receber as bases de dados ao nível mais granular. Então, imagina que, talvez tem muita gente aí de dados, então acho que os caras vão entender, né? Então, a gente tem ID 1, 2 e 3. Eu não preciso do ID 1, 2 e 3. Eu preciso saber que teve 3 pessoas que passaram ali e que são do sexo masculino e que bebem cerveja a voz. A voz aí, ó. Merchan da cerveja voz. Que beleza, que beleza. Tinha que fazer, né? E é isso que a gente precisa saber. Pouco interessa a Eletromídia saber que é 1, 2 e 3. E muito mais qual a quantidade, né? Um count sem ali, dúvida. basicamente, que é o que nos interessa. Isso já faz, como eu falei, a nossa solução de métricas, de dados, já ser privacy by design. Então, hoje, quando a gente está se comunicando através de APIs com esses nossos parceiros de dados, a forma que a gente consegue preservar a identidade dos usuários é nem recebendo as informações identificadoras de usuário, né? Não existe essa troca. Para nós é realmente troca com APIs que já nos retornam informações de uma maneira agregada e a gente não tem nem que se preocupar com o gerenciamento de informações de usuário. Isso fica a responsabilidade, óbvio. A gente tem uma corresponsabilidade. Isso. A gente escolhe parceiros de dados que cumprem a LGPD ou GDPR internacional. A gente usa isso como requisito para plugar a uma nova fonte de dados. E não adianta de nada a gente estar consumindo de uma fonte que no fim não respeita. Com certeza. A gente vai estar sendo ali um co-participante aí da culpa. Então a informação hoje que é basicamente coletada é interpretação comportamental para gerar uma informação mais relevante para o seu anunciante. Exatamente. Basicamente. Exatamente. E uma informação de quantidade. Seria uma contagem de pessoas em um determinado local que a gente tem e com uma determinada característica, seja de comportamento do digital ou sociodemográfica, que a gente consegue entender quantas pessoas daquele perfil passam naquele ambiente durante aquele período de tempo. E é isso que nos permite chegar nos KPIs que a gente tem hoje. Ótimo. Quer falar? Não, imagina. Essa aula aqui, cara. Quando chega na parte de compliance, LGPD... Cara, não, meu mas agora eu vou trazer um tema para vocês dois. Acabou de mandar mensagem, não fala nada. Aí, não fala nada. Resolvido o problema. Compliance aqui já pipocou. E aí uma última pergunta antes da gente pro nosso tema aqui. A gente viu que a evolução do OH dos 4 anos para cá, como a Mauri mencionou, foi imenso. Tanto do ponto de vista tecnológico, tanto do ponto de vista cultural, que eu acho que a gente está falando de diversas mudanças que a gente teve, tanto do ponto de vista de pandemia, que vocês tiveram que se readaptar, entendeu? Acho que foi muito desafio que vocês sofreram, vocês não, a indústria como um todo do OH sofreu nesses últimos 4 anos. Se a gente tivesse que projetar os próximos 5 anos, como que vocês veriam o cenário de OH entrando num cenário de inteligência artificial, outras visões aí? Talvez a gente não tenha essa resposta, mas eu queria saber a opinião de vocês. Muito, Bruno. Cara, eu vou trazer um exemplo aqui
de um cliente meu, e que acho que também é uma grande referência, que é Santander. Santander teve uma campanha enorme no primeiro trimestre de crédito, né? E, cara, foi uma campanha que a gente rodou com mais de 380 títulos de mensagens, de vinhetas diferentes, né? De comunicações diferentes ali, falando um pouco na linguagem, talvez até de quem não esteja no dia a dia, né? Cara, isso tudo ali na mão, né? Obviamente, né? Com o criativo junto, com, obviamente, cliente aprovando, mas acho que sem tempo até para testar, corrigir, voltar. Cara, essa semana a gente tem um lançamento de um produto, semana que vem tem lançamento de outro produto e por aí vai, né? Então, uma quantidade cavalar de mensagens diferentes. Eu acho que, pelo menos em termos criativos, a inteligência artificial vai poder ajudar nisso. Em termos de mensagem, em termos de volume, realmente, né? Personalização, enfim. Eu entendo que essa seja a primeira linha ali de apoio. Eu tenho medo, cara, do chat GPT começar a mandar plano de mídia pros caras de volta. Aí, meu amigo, eu vou ter que criar um podcast. Exatamente. Aí vou ter que inventar alguma outra coisa. Até daqui a pouco o chat GPT vai estar no meu lugar. Aí, pelo amor de Deus, cara. Mas acho que passa um pouco por isso, assim, né? Num primeiro momento, tá? Acho que é um ponto super relevante, porque a gente está falando de mensageria. Nesse caso, você vai poder ser muito mais assertivo. Eu concordo, acho que essa tua visão que você trouxe, que a gente está falando que o OH não é só um serviço, não é só um meio. Ele é uma mensagem criativa no final do dia que você está colocando, que você vai disponibilizar talvez para uma personalização muito maior do que a gente pode hoje. Acho que eu compartilho um pouco desse teu sentimento também. Eu também, acho que complementando o que a Mauri trouxe, acho que a inteligência artificial vai se envolver no nosso negócio, a gente sabe. Talvez hoje a gente saiba algumas formas e tem coisas, tem o campo das coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. É esse. Que eu acho que a inteligência artificial está muito nesse caminho, mas o que eu enxergo ali, o OH, nos próximos 5 anos, é uma disrupção de como ele é vendido. Eu acho que isso vai acontecer. Ali dentro da nossa própria casa, a gente tem visto essa mudança, essa venda por audiência. Porque, no fim, a unidade de valor que a gente entrega para o nosso anunciante é a audiência. É nisso que é o ponto central e é o pilar principal do nosso negócio, é trazer a audiência e a atenção de diversas pessoas e entregar isso para os nossos anunciantes. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar, no fim, a aprender essa atenção, seja através de conteúdo ou sendo mais relevante, como a Mauri trouxe aqui, com publicidade ali personalizada. E também se conectando ali com resultados de negócio. A gente está falando aqui muito de mensuração. Eu acho que a inteligência artificial com certeza vai nos ajudar em alguns desafios de atribuição de resultado, de como otimizar o criativo, mas no fim sendo conectado a um resultado de negócio. Então, saber que ele testou o criativo, mas no final ele sabe que naquela região a abertura de contas do banco aumentou e está conectado no banco para saber que isso aconteceu em tempo real e otimizando. Eu acho que o nosso meio está caminhando para isso. São coisas que a gente vê hoje muito na dinâmica do que é o digital. Eu diria que o digital é como se fosse um reflexo, né, para vocês usarem isso. Né? Exatamente. É muito isso. Talvez em algum momento, óbvio, a gente tem essa questão da interatividade do nosso meio, que a gente permite algumas coisas, né, projetos especiais de interatividade com o usuário, que talvez o digital, isso é um elemento que ele não tem, é uma característica que o OH tem, mas eu vejo, assim, uso gigantesco de informação, como é no digital, IaaS classificando consumidores em diversos clusters e trazendo esse tipo de informação e modelo de venda. Acho que isso vai. E acho que test and learning rápido, muito mais rápido que pode ser feito hoje. Com certeza. Né? Acho que hoje. Foi o ponto que você levantou também. Acho que aquela indústria que era, vou colar o cartaz, vai ficar 14 dias, não. Daqui a 14 dias eu vou trocar, acabou. Não é mais isso. Isso eu também concordo, cara. Já hoje, hein? Já hoje. E vamos para a nossa última etapa do nosso podcast hoje aqui. Momento A Voz. Vamos lá. Como vocês sabem, a Voz é a nossa patrocinadora aqui também. E a gente tem que explicar como você contaria o tema da entrevista de hoje, que a gente está falando de OH e o futuro do OH, para sua avó. E é pegadinha dele, viu? É pegadinha. Porque lá fora, lá em off, ele falou, não, você vai contar qual seria o que é a sua profissão para sua avó. Tá vendo? Mas se eu conto todo o segredo, perde a graça. Tem que ser o tema da entrevista. Verdade, não, eu falei, pô, eu tava na boa, agora o Heitor tava lascado. Cara, o tema da entrevista. Então vamos lá, momento a voz. Como você contaria para sua avó, OH e futuro de OH? Tá bom. Valendo.
Primeiro ele fala, sabe aqueles cartazes que você encontra na rua? Tudo isso vai virar TV, entendeu? Essa TV que você tem na sala, tudo isso vai ficar digital. E vó, sabe esses celulares, esses computadores? Meu, esse negócio aí vai conseguir gerar pra gente... vai começar a passar aquilo que você mexeu no computador, vai começar a aparecer na televisão. Então, assim, é um pouco disso. Boa saída. Cara, foi excelente essa saída. saída. Uma roubada, Te colocou numa roubada agora aí. Cara, eu seria, não sei, vó, pô... Depende da avó também, né, pois cara? Vó, Tem esse contexto. Lembra quando era menininho ali, a senhora me colocava pra assistir desenho, e aí tinha um desenho todo futurista e tal, até Rita Lee falava, que imaginava que nos anos 2000 ela estaria na era Jetsons. Pois é. Chegou. A gente tá falando disso. Fora de casa vai ser essa loucura toda digitalizada. Não com carros voadores ainda, né? Apesar de ter um projeto lá na Bélgica, lá de 2035 já ter carro voador à beça. No Brasil também, tá? Então, tá vendo? Mas acho que seria mais ou menos por aí. Legal. Pô, também, ó. A rapaziada tá boa aí no OH, cara. Esse foi o nosso momento a voz. Deixa eu só fazer o brinde aqui com vocês. Ah, que beleza a cerveja a voz. Beleza, cerveja. Gente... Saúde. Muito obrigado por terem participado do podcast. Acho que foi enriquecedor para mim, para toda a nossa audiência também aqui, que acompanha o Datalogando, que querem saber mais curiosidades sobre dados de diferentes áreas. Terem vocês aqui foi crucial para esse momento. Considerações finais? Tá bom. Primeiro, eu vou aproveitar que eu tô num ambiente propício. Se você quer trabalhar com dados, vem trabalhar na Eletromídia. A gente tem uma vaga. Uma vaga só, Heitor? Uma vaga, bicho? Rapaz, tô sendo... ali, ó, fala ali pra câmera. Fala pra câmera aí, ó. Por favor, você que tem aí esse talento para dados, ouviu tudo que a gente falou aqui, se interessou por essa área, a gente tem oportunidade para você, tá? Tem aí meu contato, você procurar Heitor Estrela no LinkedIn, você vai encontrar. Se você entrar no site da Eletromídia, em parte ali de trabalho conosco, vai estar lá na nossa página. Então, assim, tem diversas vagas, desde engenheiro de dados, a cientista de dados. Então, se esses desafios que a gente trouxe de alguma forma te empolgam, vem trabalhar comigo, porque tem muita coisa pra gente fazer. A nossa entrevista tem que empolgar, porque isso aqui vai ser no final da entrevista, então tem que garantir que todo mundo segure ali, né? Se você chegou até aqui, você gostou. Exatamente. Partimos dessa premissa, né? Usamos esses dados. Aí, né? E coloca ali, eu vi vocês no Datalogando, aí valeu a pena, hein? Coloca que você veio do Datalogando, que com certeza, pelo menos a primeira entrevista tá garantida. Tá garantida. Tá garantida. Eu vou conversar com você não vai pular no filtro, né? Você não vai sair no filtro. Rapaz, ele também guardou essa. Guardou, tá vendo? Ele tá bom, ele veio preparado pra cá, você tá vendo? Mais uma roubada que eu fico... Tá o que eu vou oferecer agora depois? Não tenho o que oferecer. Considerações finais? Considerações finais? Não tenho o que oferecer. Não tenho, a vaga de dados é dele, já tá valendo. De vaga aqui, clientes, não adianta eu pedir desconto, porque já tá já tá ótimo travado, desconto, né? já. Mas assim, primeiro foi muito legal. Obrigado de novo pelo convite. Falar de um tema que... Para nós é muito gostoso, né? Eu como mídia e vivendo nesse universo ali, acompanhando o que a gente faz dentro de casa. Foi muito gostoso, realmente um baita motivo de orgulho trazer isso aqui para você, para sua audiência. E o que eu posso fechar aqui é que eu imagino que a gente vai viver boas histórias agora nos próximos anos. A gente tem muita coisa legal para colocar no ar aí, para colocar de pé, para fazer acontecer. Acho que sem dúvida a influência de dados ela vai ser fundamental para que a gente realmente solidifique toda a nossa tese de para onde o OH está caminhando e para onde que a Eletromídia vai aterrizar. Ele só falou que foi mal, tá? Foi bem pra caramba, você tá vendo? Ó, mas não fez bem pra caramba, cara. Deveria não precisa oferecer, teu discurso foi bonito. Não, ó, pessoal, eu tô até emocionado. Eu tô até tossindo. Se vocês chegaram até o final... o Bruno Brambila tá aqui, ele vai passar um cupom pra você comprar cerveja Voz, ó, mais um merchan. Aí, ó, Júnior, já tá vendo isso aí, já pega esse desconto aí, ó. É isso. Gente, acho que eu queria agradecer a presença de vocês, é a primeira vez que eu falo sobre o OH. Não é uma indústria que eu tinha familiaridade, obviamente que eu trabalho em agência, mas não trabalho com o OH, com o segmento, mas eu tenho muita familiaridade com isso. Eu queria também pontuar também que acho que o que vocês falaram, acho que você convidando as pessoas de dados, você falando da visão, tipo, que vai ter muita coisa que vai acontecer. Eu tenho o costume de falar que mesmo quem não é da área de dados vai ter que se acostumar a ser da área de dados. Porque isso daí vai ser algo default daqui para frente, você entender
a visão de dados para você ter tomada de decisão mais assertiva, ter uma visão de negócios mais assertiva. Então, acho que todos esses capítulos aí de assertividade, os dados sempre vai estar muito relacionado. Então, mais uma vez, Heitor, muito obrigado pela tua presença, poder compartilhar um pouco o teu conteúdo, tua expertise, desde da tua startup que se abriu, foi comprado. A Mauri também, cara, obrigado por compartilhar também essa visão de negócios, os cases que você trouxe também, que foi super relevante. E é isso. E outro ponto importante, sempre que vocês tiverem novidade, podem vir para o Datalogando, que a gente sempre gosta de trazer novidades no mercado, na área, e as portas têm sempre abertas para vocês. Pode deixar que a gente volta. Beleza? Voltaremos. Então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. Não esqueçam de seguir o Datalogando, ativar o sininho e participar de todas as nossas redes, que os cortes estão vindo no Instagram, no TikTok, e a gente também está digitalizado em todo o cenário, então fiquem acompanhando em todas essas frentes aí, que é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Até a próxima.